Olá, tudo bem? Vamos estar falando um pouquinho aqui hoje, né? Estou aqui a convite de uma linda pessoa, a Paula, para estar compartilhando um pouquinho, né? Da minha história, da minha vida e desse tema tão lindo, né? Que é esse Mães 24 Horas. Uau, né? Que lindo projeto! E que eu tenho certeza que está sendo gerado no coração de Deus. Bom, deixa eu começar me apresentando, né? Meu nome é Sabrina, sou cristã, congrego na igreja Morada, sou casada, sou mãe de um lindo príncipe de 12 anos, seu nome é Nicolas, sou professora e sou serva, né? Que tantos atributos gostosos, né, que Deus tem me concedido, me abençoado. Bom, quando eu recebi o convite da minha amiga para estar falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho desse tema tão gostoso que é Mães 24 Horas, e dentro disso, a Paula falou: Sabrina, fala um pouquinho, né, da sua profissão, como ela é, e é muito gostoso. Posso compartilhar com você que tem sido muito gostoso. Sou professora da rede privada, trabalho na área da educação, já trabalhei na área da educação infantil, atualmente estou na área do Fundamental 1, né? Mas, porém, meus meninos são bem pequenos também, são da idade de 6 anos para 7 anos. Aquele tão famoso, né? Tão esperada alfabetização que, que muitos de nós esperamos, né? Chegar a essa parte. E tem sido um desafio. Todo ano é um desafio, mas um desafio tão prazeroso, tão... Sou realizada para estar exercendo esse cargo que eu falo que foi um presente de Deus sobre minha vida. Mas eu estou aqui também para falar um pouquinho desse tempo que nós temos vivido, esse tempo tão difícil, né? Que nós estamos passando. Porque nós somos um povo tão feliz, um povo tão, como eu posso dizer, tão conquistador, que gosta tanto de abraçar, de receber, de compartilhar tantas nossas alegrias, né? E esse tempo tem sido um tempo desafiador. Qual tem sido esse desafio na sua vida? Eu posso dizer um pouquinho para você que eu tenho recebido muitas mensagens pelo WhatsApp, algumas mãezinhas, alguns pais angustiados. Essa é a palavra, angustiado. Tia Sabrina, assim que eles me tratam, né? Tia Sabrina, como eu não consigo, eu não dou conta, não tenho esse conhecimento que vocês têm, professores. Ou eu não estou gostando das aulas que está sendo ministrada através do vídeo, ou também através da plataforma, eu não tenho gostado. Calma, respira comigo um pouquinho. É sim um novo tempo, um tempo desafiador, mas você vai vencer. A palavra que eu tenho para você, você vai vencer. Sabe por quê? Porque Deus tem um controle de todas as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus. Não nada que fale, nada saiu do controle de Deus. Os seus filhos estão no controle de Deus. A sua vida está no controle de Deus. A primeira palavra que eu tenho para você, calma. Deus tem o controle de todas as coisas.
Tem sido difícil? Tem. É difícil para vocês, pais, às vezes não tem esse conhecimento mesmo de estar passando ali para a criança, mas eu posso falar para você, Deus preparou esse momento para você viver com seus filhos. A maior herança que nós temos, a Bíblia fala que é os nossos filhos. Então, o que tem roubado a nossa vida, no nosso dia a dia, o que tem nos afastado dos nossos filhos no nosso dia a dia, é uma palavrinha chamada tempo. Não que é errado você sair para trabalhar, de jeito nenhum, sabe? E nós estamos vivendo esses tempos que às vezes é necessário, né? Você ter uma sua profissão, você ser realizado na sua profissão, você sair para trabalhar, às vezes ter que deixar a criança com o vô, com a avó, com uma babá, né? Mas assim, ou você que é mãezinha também, que trabalha tanto em casa, que também tem esse encargo tão difícil que é trabalhar em casa, que muitas das vezes não é reconhecido. Eu tô aqui para falar para você, calma. Deus é o princípio de todas as coisas. E Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Primeiro passo, não desespere. Acalma o seu coração, porque Ele está no controle. E eu venho aqui para te falar um pouquinho que Deus, você está ganhando essa guerra. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, foi dado para a gente como herança. Então a maior autoridade disso tudo está sobre você. Você é a maior autoridade, você é a melhor pessoa para ensinar. Você é a melhor pessoa para estar ali com seus filhos. Tia Sabrina, eu não sei como ensinar aquela atividade. Todas as vezes que eu vou até ministrar na sala de aula, ensinar algo para as minhas crianças, eu estudo também, né? Então eu tenho que ler o livro e tudo. E muitas das vezes, praticamente todas as vezes, eu oro. Eu falo, Senhor, me dá a sua sabedoria, o seu conhecimento. Eu tô aqui estudando, mas eu preciso do teu Espírito para me conduzir os meus alunos. Abra a mente dos meus alunos, prepare eles para estar recebendo isso. A gente muitas das vezes não faz isso na igreja, não é verdade? A gente pede o Espírito Santo para abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e tal. É assim que você vai fazer com seus filhos. Você é a maior autoridade que tem. Então você vai estar orando, pedindo a Deus para estar te dando conhecimento, para estar ensinando essas crianças que elas são tão preciosas na sua vida. Torna esse dia a dia de aprendizagem, de atividades que o professor tem passado para eles, torna prazeroso. Ah, meu filho, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Fala para mim, como que fica essa sílaba? B mais A. Aí a criança vai e fala, B! Aí você fala, meu Deus, eu falei B mais A. Aí, muitas das vezes, mamãe, papai ou vovó fica nervosa, né? Mas que coisa, eu acabei de ensinar essa criança, esse menino, e ele fala B, é Bá. Calma, faz parte da vida deles, faz parte da história dele. E eles têm vocês para repetir quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário para estar aí, eles têm você para repetir, você para ajudar, para segurar na mão e falar, filho, vamos, você vai conseguir. E quando ele conseguir, se alegre com a vitória dele. Se torne esse dia de atividade, se torne prazeroso. Abrace, beije, pegue na mão para fazer essa tarefa.
Ajude a pesquisar. Isso eu falo de crianças pequenas, né? Crianças maiores como o meu filho já está com 12 anos. É um desafio ensinar. Sim, mesmo sendo professora, né? É um desafio. Mas eu falo para ele que ele necessita fazer as atividades. Outra coisa que eu quero falar que é fundamental para você: rotina. A criança precisa de uma rotina. Nós precisamos de uma rotina. É importante você sentar, ter um momento de realizar essas atividades, ligar a televisão, sabe? Preparar o ambiente para estar realizando essas atividades. É uma rotina. Aqui em casa, o meu filho tem tido aula todos os dias, através da plataforma da escola. Então, ele acorda às 7 horas, a aula dele começa às 7h10. E como ele não gosta de tomar café da manhã, então ele não toma, ele toma o café na hora do recreio, que eles têm um intervalo de 10 minutos do recreio, que é 9 horas. Porque ele tem aula das 7 até 12h30. Mas ele tem esse intervalo de 10 minutos, então ele toma esse café. Tem dia que ele fala, nossa, é aula de segunda a sexta. Fala, mãe, eu não quero assistir aula hoje e tal. E eu falo, vai assistir. Por que você vai assistir? Por que você não quer assistir? Porque eu não quero, eu quero ficar dormindo amanhã. Aí eu falo, não, amanhã não. Você vai assistir aula. Agora pode acontecer, igual aconteceu essa semana aqui em casa, que ele falou, mãe, eu queria ficar assistindo televisão até mais tarde, eu não queria assistir a aula amanhã. Aí jogando, né, no celular, porque tá nessa fase de jogar no celular. Aí eu falei, tá bom, amanhã você não vai assistir a aula. Não é uma coisa constante, não é uma coisa que tem que ser direto, a criança falta aula, não querer fazer as atividades, porque isso fica ruim para a criança, sabe? Mas você tem um controle, você tem autoridade, você está no controle, você conhece o seu filho. Mais do que um professor, mais do que qualquer outra pessoa, você conhece o seu filho. Então o ajude, o apoie. Se ele não está, a mente dele não está preparada para estar assistindo aquela aula naquele dia, não bate, não force. Pergunte por quê, converse, ore com ele. Tá bom, filho, hoje você não vai assistir a aula, mas eu vou orar aqui com você. E depois a gente corre atrás das atividades. A parte emocional do seu filho é muito importante. Deus quer que você cuide do seu filho por completo. O emocional de uma criança fala muito. Às vezes é maior o ganho, tratar o emocional da criança do que às vezes a aprendizagem. Não estou aqui falando que aprender, fazer as tarefas não é bom, não é isso. Eu estou falando que às vezes, como nós também não queremos realizar aquela tarefa naquele dia, as crianças também não. Então, calme o seu coração. Você vai conseguir. E todas essas coisas, essa angústia de ficar em casa, essa parte que nós temos vivido de isolamento social, nós vamos conseguir passar. Lógico que eu creio que não vai ser, nós não vamos voltar à vida como ela é. Porque Deus está nos ensinando algo precioso, que a nossa casa, que a nossa vida é muito importante. E que tudo isso que nós já iniciamos nesse vídeo, falando sobre que você tem toda a autoridade sobre o seu filho, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. E que as crianças também, como profissional, as crianças também precisam ter essa rotina em casa, que os desafios são tão grandes, né? Nos dia a dia, os desafios financeiros, desafios conjugais, desafios espirituais, tantos desafios, mas nós sabemos que Deus ainda continua, né?
no controle de todas as coisas. Então eu quero, como uma profissional agora, falando um pouquinho da área da pedagogia, da educação, quero falar para você, não se desespere. O seu filho, o mais importante de tudo isso, que o seu filho tem vocês em casa, tem vocês ao lado dele. Que quantas vezes for necessário, no dia a dia, eles enfrentarem cada desafio, cada deserto, vocês estão ao lado deles, para segurar na mão deles e para dizer, vamos filho, vamos prosseguir. Então, eu quero trazer para vocês algo que o Espírito Santo me ensinou desde que eu engravidei. Eu sempre tive na minha vida um caderninho de oração pro Nicolas, né, pro meu filho. Quando eu engravidei, o Espírito Santo falou isso comigo, que todos os meus projetos ali que eu queria, que eu sonhava pro meu filho, para que eu escrevesse nele, para que eu orasse por esse projeto, orasse pela vida dele até antes dele nascer. E assim eu tenho feito. Esse caderno de oração, tudo que eu sonho pro Nicolas, tudo que eu espero diante de Deus para ele, eu anoto nesse caderno. E esse caderno é o caderninho de oração de uma mãe que também passa por isso. E eu assisti os outros vídeos da pastora Daiane, né? Que lindo que ela deu a experiência do filho dela, né, com 18 anos. Já da Vânia, uma grande amiga também, que ela fala dos 2 filhos dela, da experiência com os filhos dela já, né, já jovens, já em outra idade, mais velhos. E da pastora Simone também, né, que ela compartilhou uma palavra tão linda também da experiência com os filhos. Então, você não está só. Nós estamos aqui, juntas, separadas, servas, mães, e com a autoridade que já foi dada para nós do céu, sobre a vida dos nossos filhos. E eu sempre oro para o meu filho, para que Deus projete no coraçãozinho dele aquilo que Deus quer sobre a vida dele. E que eu estou aqui do lado dele, se ele precisar, porque ele vai precisar. Nossos filhos precisam da gente. E para encerrar, eu queria falar sobre o Salmo 128 que está aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerá, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera dos teus filhos. Você é, porque a palavra já disse que você é. Vou ler novamente para você. Tua esposa no interior de tua casa. Você tem autoridade sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Será como a videira frutífera. Você frutifica os seus filhos. Seus filhos dependem de você. Esse desafio que nós estamos vivendo está no controle de Deus. Como educadora, eu quero falar para você: acalme o seu coração. Continue tendo uma rotina como você tinha. Confie em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E também busque sempre ao Senhor. Ele é o maior de todas as coisas. Ele é o controle das nossas vidas, da nossa casa, dos nossos filhos. Mesmo com tudo isso que tem passado, esses dias têm sido tão difíceis. Deus tem falado no nosso coração.
Busque a presença dele. Enfrenta esse desafio junto com a sua família. Segure na mão dos seus filhos. Acalme o coração deles. Porque Deus te deu o bem mais precioso da tua vida, que são os teus filhos. E Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Eu queria orar com você agora, agradecendo a Deus, por essa oportunidade de estar compartilhando com você o que Deus tem colocado nos nossos corações. Senhor Deus, mais uma vez, Espírito Santo, nós entramos agora na Tua presença, Jesus, te agradecendo, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, te pedindo, Espírito Santo, para o Senhor nos conduzir como mães, como pais também. Tem alguns pais que têm sido mães. Senhor Deus, nas nossas casas, que o Teu Espírito Santo possa entrar nas nossas vidas, nos nossos lares, nos abençoando, abençoando os nossos filhos. Senhor, eu quero declarar sobre cada criança, Deus, sobre cada criança, Pai, que tem vivido esse tempo desafiador na área da educação, Deus, nas escolas, Senhor, como o inimigo tem tentado entrar nas escolas, tentado destruir os nossos filhos dentro das nossas escolas, Jesus. Senhor, que os Teus anjos possam estar sobre as escolas, trabalhando na vida de cada profissional que está ali, de cada professora, de cada pessoa que está ali, Senhor, nas escolas, Deus. Abençoa, Senhor, cada criança, desde ela da educação infantil, até o Fundamental 2, até a faculdade. Deus, que você possa estar guardando cada um dos nossos filhos, Jesus. E que você, Espírito Santo, ensine esses pais a conduzir, acalme o coração deles, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim cremos, Senhor, que o Senhor é Deus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por tudo, Jesus. Porque o Senhor é grande, Jesus, sobre as nossas vidas. E sempre te louvaremos, Senhor, porque o Senhor é e sempre será o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Amém. Que essa palavra possa estar no seu coração e que você compartilhe o que Deus tem feito na sua vida com outras mamães, tá bom? Um grande beijo. Foi um prazer poder estar aqui com vocês.